Arias pede ao Flu para ser negociado com Wolverhampton. Essa é a manchete da matéria do Globo Esporte, escrita pelo Giba Pérez, pelo Gustavo Garcia e pelo Marcelo Neves. E é um tema que a gente tem lido muito sobre nas últimas semanas, essa possível saída do Arias do Fluminense. O rumo seria ali o Wolverhampton, na Inglaterra. A diretoria do Fluminense tem trabalhado muito para poder definir como é que vai ser feita essa venda e tudo mais. Também tem aqui esse contexto feito até na matéria do GE, mas que já era público, é claro, de que ele já havia pedido que quando chegasse uma proposta de um clube da Premier League, a diretoria avançasse na negociação. E lembra também que em 2024 ele teve propostas do Zenit da Rússia, do Olympiacos da Grécia, do Feyenoord da Holanda e do Galatasaray da Turquia, todas, claro, recusadas por conta dos baixos valores oferecidos. E também fala aqui que o interesse seria de comprar o Arias por 20 milhões de euros, 129 milhões de reais na cotação atual. Bom, é um debate que eu acho muito importante a gente ter pelo seguinte: o Arias ele é definitivamente o melhor jogador do futebol brasileiro nesse momento. Ele ostenta esse status, na minha opinião, pelo nível que ele teve na Copa do Mundo de Clubes e pelo nível que ele já vem tendo desde 2024 para mim. 23 ele também foi muito bem, mas acho que 2024 ele deu um salto de qualidade que coloca ele num patamar diferente de jogador para o futebol brasileiro, na minha opinião. E aí, a gente teve recentemente a venda do Gerson, do Flamengo, para o Zenit. Foram 25 milhões de euros, 5 milhões de euros a mais e 160 milhões de reais e 450 mil reais, né, no caso. Então, uma diferença, cara, de quase 40 milhões de reais entre uma venda e outra. Gerson também é um jogador de idade, digamos, elevada, né? É um jogador que já passou na Europa e que definitivamente deu errado. Foram duas passagens na Europa, uma pela Fiorentina, uma pelo Olympique de Marselha, e agora vai mais uma vez para fora do país, vai jogar no futebol russo e tal, beleza. Bom, será que faz sentido essa venda do Arias por 20 milhões de euros? Sendo que a gente teve, como eu falei agora, esse caso do Gerson, que é um jogador que tem um histórico de fracasso, entre aspas, na Europa, já tem uma idade avançada e tal. Não estou questionando a qualidade dos jogadores, eu acho que o Gerson joga muita bola também. Tanto que, na minha opinião, deveria ser titular da seleção brasileira. A ver se mantém o nível lá no Zenit. Se mantiver, para mim, não muda nada, né, sobre ele ficar ou não na seleção brasileira. Vamos ver qual vai ser a interpretação do Carlo Ancelotti quanto a isso. Mas você tem um exemplo do outro lado ali do muro, digamos assim, que é o Flamengo valorizando uma venda, né, o seu ativo, que na verdade nem foi uma venda, né, no caso foi o pagamento da multa rescisória. Obviamente, essa situação toda do Arias passa muito por um acordo feito ali entre o staff do jogador e o próprio jogador com a diretoria do Fluminense, especialmente Mário Bittencourt. Cara, o debate para mim mora aqui. O quão importante é você se relacionar bem com seus jogadores, como gestor, é claro, mas o quanto isso atrapalha a você ter uma gestão profissional. Vamos falar sobre interesse do Fluminense. O Fluminense vem de uma Copa do Mundo de Clubes, em que foi semifinalista, em que arrecadou ali quase 500 milhões de reais só em premiações de avanço de fase e tal. Eu dei minha opinião na época ali, eu falei que eu acho que deveria ser investido isso em quitar a dívida do Fluminense, que não é tão grande assim quanto os outros rivais e tal. Então, poder pegar essa grana, quitar a dívida, ficar com saúde financeira em dia e tal. Mais esse dinheiro que entraria agora do Arias, seriam ali mais ou menos 130 milhões de reais, para poder matar essa pane, beleza. É... Enfim, o interesse do Fluminense, nesse caso, na minha opinião, deveria ser valorizar ainda mais essa venda. Eu volto a dizer, pela segunda vez aqui, o Gerson, 25 milhões de euros. O Arias, ele é o cara do Fluminense. O Flamengo vai tentar repor o Gerson com o Jorginho, por exemplo, que é um bom jogador também. Não vai conseguir repor o Gerson, porque o Gerson, além de nível técnico, tem físico, tem condição de performance e tudo mais. Mas vai ser menos sentida a ausência do Gerson para o Flamengo do que a do Arias para o Fluminense. Esse tipo de coisa eu acho que deveria ser considerado no ato de venda. Eu não tenho como precisar o que seria um valor justo. Acho que o Tricolor vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Eu penso, cara, que uns 30 milhões de euros é um valor coerente pelo Arias, pelo futebol que ele demonstra e tem capacidade de demonstrar ainda. Na minha opinião, ele tem pelo menos uns 5 anos em alto nível, porque fisicamente ele não tem lesões crônicas, ele não tem lesões pontuais também, ele tem uma condição física que mostra que tem condição de atuar durante muitos jogos na temporada, então é um cara que, para mim, tende a ter uma longevidade muito boa na sua carreira. E não menos importante, é um cara que é titular da seleção dele, a seleção colombiana, que vai estar no Mundial ano que vem, é o que tudo indica, pela Colômbia estar fazendo uma boa campanha nas eliminatórias. Já está na reta final das eliminatórias, claro, mas enfim.
Então é um jogador que vai estar visado ano que vem no Mundial. Então se ele tiver numa boa fase pelo Wolverhampton e fizer um bom Mundial, ele pode virar até uma moeda de troca valiosa para o clube. Não duvido o Arias, mantendo o nível que ele tem, conseguir um outro desafio ainda melhor, quem sabe, lá na Europa. Não seria impossível isso acontecer. Então, mediante tudo isso, eu realmente não entendo como o Arias está sendo vendido por 20 milhões de euros. Não é pouca coisa, mas, cara, mostra como o Fluminense vende mal seus jogadores, né? Havia vendido mal o Pedro anos atrás para a Fiorentina, valor ali que, cara, bobo assim. Tanto que o Flamengo compra até mais barato do que o Fluminense havia vendido, né? A própria venda do Gerson para a Fiorentina, mesma coisa, um jogador jovem, em ascensão, tal, talentoso, já firmado no futebol profissional, seleções de base, vendem mal para a Fiorentina. O Flamengo compra mais barato e vende mais caro. Você vê, o Flamengo vendeu o Gerson pro Olympique de Marselha pelo valor que o Arias está sendo vendido agora. O Flamengo vendeu o Gerson lá em 21, quando o Gerson não era esse Gerson de hoje, era um Gerson já muito bom de bola, mas que tinha problemas físicos, que nem era titular firmado da equipe, era o William Arão ali. Então, assim, você vê, o Flamengo vendeu por esse valor todo. O Fluminense vai vender o grande cara do seu time, o coração do seu time, pelo mesmo valor do que o Flamengo vendeu anos atrás. Uma peça de reposição, digamos assim. Obviamente, o Gerson é muito mais do que isso, tá? Mas naquele momento, eu volto a dizer, ele não era titular firmado da equipe. Então, sei lá, é para refletir. E não é para atacar o Fluminense ou atacar o Mário Bittencourt. Eu acho que isso também não é o caminho. Não é o debate saudável que deve acontecer. Se essa venda vier a acontecer nesses moldes, aí beleza, cabe ao torcedor refletir e reagir da forma que quiser. Mas enquanto não são informações extraoficiais, eu acho importante a gente manter o debate no nível bom. Então, é só refletir o quanto que o Arias significa para o Fluminense. E são vários fatores, eu vi o Rafael Oliveira fazendo esse levantamento assim de fatores, né, que seriam ali cruciais para a valorização do Arias. O principal deles, eu acho, que é a valorização do futebol brasileiro após esse Mundial. E, claro, personificado pelo Fluminense do John Arias, que foi o time mais longevo na competição e que teve no Arias seu referencial técnico. O assim, vamos dizer, o choque de realidade com relação ao Arias não foi aqui no Brasil, foi na Europa. Foi nos Estados Unidos, foi na Ásia, etc e tal. Aqui a gente vê o Arias fazendo o que ele fez no Mundial semanalmente, assim, não é nenhum segredo, sabe? Mas o choque foi lá na Europa, então é aproveitar disso para vender bem. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que você fazer esse tipo de acordo com o jogador te distancia de você conseguir fazer uma gestão profissional nesse tipo de venda, nesse tipo de situação. Eu acho que você tem que priorizar o Fluminense, quando você é gestor do Fluminense. Essa é a minha humilde visão. Isso vale para o Mário Bittencourt no Fluminense, vale para qualquer outro dirigente em qualquer outro clube. Isso não é exclusivamente ao Mário, tá? Eu só acho que essa venda poderia ser melhor feita. Mas vai saber também, tem muita coisa que a gente não tem acesso, tem muita informação que a gente não tem acesso. Certamente, concluída essa venda, o Mário Bittencourt deve abrir uma coletiva de imprensa, explicar sobre o tema e tal. E aí a gente cria vamos dizer, um novo pensamento sobre isso. Até lá, a gente fica somente na expectativa desse posicionamento aí para poder, quem sabe, melhorar a sua opinião. Bom, eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência, sempre a recomendação do like da inscrição. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição e você pode clicar por lá e conferir outros conteúdos que eu produzo também, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.